Quando pensamos no Velho Oeste, imaginamos cowboys, cavalos e cidades empoeiradas. Mas por trás das lendas existia algo muito mais íntimo. O lugar onde essas pessoas viviam. Cabana de toras, casas de terra, tipes e grandes habitações indígenas revelam como diferentes povos enfrentaram o frio, o calor, os ventos e a própria natureza das grandes planícies. Hoje, vamos abrir essas portas e descobrir como eram, de verdade, as casas do antigo Velho Oeste. Cabana de toras. Log cabin. Entre as primeiras construções encontradas por colonos e pioneiros nas regiões arborizadas próximas às grandes planícies, estava a cabana de toras. Ela podia parecer simples, mas sua construção exigia muito trabalho. Os troncos eram cortados das árvores disponíveis na região e empilhados horizontalmente, formando paredes grossas. Os espaços entre as toras eram preenchidos com uma mistura de barro, argila, grama e outros materiais, criando uma vedação contra o vento e o frio. O tamanho variava bastante. Uma família pobre podia viver em uma única sala, enquanto uma família com mais recursos poderia acrescentar outro cômodo posteriormente. Dentro da cabana, praticamente cada espaço tinha uma função. Havia uma mesa, bancos ou cadeiras simples, camas ou estruturas de madeira para dormir e poucos móveis. O fogão ou a lareira ocupava uma posição fundamental, porque servia para cozinhar e também para aquecer o interior durante os meses frios. As janelas eram pequenas, principalmente nas construções mais antigas, porque vidro era caro e nem sempre estava disponível. Algumas casas inicialmente utilizavam materiais improvisados, até que a família pudesse conseguir uma janela de vidro. O piso também podia ser bastante simples. Algumas cabanas tinham chão de terra batida, outras recebiam tábuas de madeira. E havia um problema constante: a água. A família precisava buscar água em um poço, riacho ou outra fonte próxima. A lenha também precisava ser cortada e armazenada. Por isso, uma cabana de toras não era apenas uma casa. Era o centro de uma pequena unidade de sobrevivência. Mas havia uma limitação importante. Nas regiões mais abertas das grandes planícies, encontrar madeira suficiente para construir uma cabana podia ser difícil. E foi justamente esse problema que levou muitos pioneiros a adotarem uma das construções mais incomuns da fronteira americana. Sod House, a casa de terra das grandes planícies. Imagine chegar às grandes planícies e descobrir que existe pouca madeira para construir uma casa. Ao redor, praticamente tudo o que você vê é uma enorme extensão de pradaria. Então surge uma solução que parece estranha para os padrões atuais: construir a casa com o próprio solo. Essas construções ficaram conhecidas como sod houses. Em vez de utilizar troncos, os colonos cortavam blocos de terra contendo raízes e vegetação, utilizando-os como peças de construção. Os blocos eram empilhados para formar paredes. A cobertura podia utilizar madeira, galhos, tábuas, lona e outros materiais disponíveis, dependendo da época e dos recursos da família. Por fora, algumas dessas casas pareciam quase desaparecer dentro da própria paisagem, e havia uma vantagem importante. As paredes grossas de terra ajudavam a proteger o interior das temperaturas extremas das grandes planícies. No verão, podiam manter o interior relativamente mais fresco. No inverno, ajudavam a conservar o calor. Mas viver em uma sod house estava longe de ser confortável. A umidade era um problema. Insetos podiam entrar. A chuva precisava ser controlada cuidadosamente. E manter o interior limpo podia ser difícil, especialmente porque algumas construções possuíam chão de terra. Mesmo assim, essas casas tinham uma característica extraordinária. Elas demonstravam a capacidade dos colonos de adaptar a construção ao ambiente. Onde havia árvores, utilizava-se madeira. Onde a madeira era escassa, utilizava-se a terra. E havia ainda outro tipo de habitação nas grandes planícies que não pertencia aos colonos europeus. Muito antes da chegada das cercas, das ferrovias e das fazendas, diferentes povos indígenas já haviam desenvolvido formas sofisticadas de construir suas moradias de acordo com o ambiente, e em muitos casos, com uma vida marcada pela mobilidade. Entre essas construções estava uma das mais reconhecíveis de toda a história das grandes planícies: o tipi. Mas o tipi não era simplesmente uma tenda indígena. Sua construção revelava conhecimento profundo sobre clima, transporte e vida nas pradarias. E é isso que vamos conhecer agora. Tipi, a casa móvel das grandes planícies.
Durante séculos, diversos povos indígenas das grandes planícies utilizaram o tipi como uma das principais formas de habitação. Mas é importante entender uma coisa: não existia um único povo indígena nas planícies. Lakota, Cheyenne, Arapaho, Kiowa, Comanche, Blackfeet e muitos outros possuíam culturas próprias, e seus modos de vida não eram idênticos. Ainda assim, o tipi se tornou uma solução extremamente eficiente para comunidades cuja vida estava profundamente ligada à mobilidade. Sua estrutura era formada por varas longas de madeira, dispostas em formato cônico. Sobre essa estrutura era colocada uma cobertura, tradicionalmente feita de peles de animais, especialmente antes da utilização mais ampla de tecidos comerciais. A forma cônica não era apenas estética, ela ajudava a enfrentar o vento das pradarias. Na parte superior, havia uma abertura que podia ser utilizada para ventilação e para controlar a saída da fumaça do fogo, localizado no interior. A entrada também podia ser posicionada de acordo com as condições locais e tradições específicas. E havia uma característica que diferenciava completamente o tipi de uma casa fixa. Ele podia ser desmontado. Para povos que se deslocavam seguindo os ciclos de caça e outros padrões de mobilidade, isso era fundamental. As varas podiam ser transportadas e, com o uso de travões puxados por cães e posteriormente por cavalos, grandes quantidades de equipamentos podiam acompanhar o grupo. O interior do tipi era organizado de maneira funcional. Havia espaço para dormir, armazenar objetos, preparar alimentos e manter o fogo. As peles e tecidos podiam ser utilizados como camas ou divisórias, e a fumaça podia ser controlada ajustando as abas superiores. Portanto, o tipi não era uma habitação improvisada. Era uma solução arquitetônica cuidadosamente adaptada às condições das grandes planícies. E é importante lembrar que a vida indígena não se resumia ao tipi. Alguns povos das planícies também construíam habitações mais permanentes, especialmente em comunidades agrícolas. E uma dessas construções era muito diferente de tudo aquilo que imaginamos quando pensamos em uma casa do Velho Oeste. Era construída parcialmente dentro do solo e podia abrigar famílias inteiras. Earth Lodge, as casas de terra dos povos das planícies. Muito antes de o Velho Oeste se tornar uma paisagem de fazendas e cidades ferroviárias, povos indígenas das grandes planícies já construíam habitações permanentes utilizando madeira, terra e técnicas extremamente eficientes. Entre elas estava a Earth Lodge, ou Casa de Terra. Esse tipo de construção era especialmente associado a povos das planícies, que praticavam agricultura e viviam em comunidades mais permanentes, como os Mandan, Hidatsa e Arikara. A construção começava com uma estrutura circular. Grandes postes de madeira formavam a sustentação. Sobre eles eram colocadas vigas e outros elementos estruturais. Depois, uma camada espessa de madeira, vegetação e terra era adicionada sobre o telhado. O resultado era uma construção que, vista de fora, podia parecer uma elevação arredondada no terreno. Mas por dentro havia um espaço muito maior do que a aparência externa fazia imaginar. A estrutura podia acomodar uma família extensa. No centro existia uma área para o fogo. Acima dela, havia uma abertura que permitia a saída da fumaça. Ao redor das paredes, ficavam espaços para dormir, armazenar alimentos e guardar objetos. A própria terra funcionava como isolamento. Durante os períodos frios, ajudava a conservar o calor produzido pelo fogo. Durante o calor, ajudava a manter o interior mais protegido das altas temperaturas externas. E existe outro detalhe fascinante. Essas casas não eram construídas apenas como unidades individuais. Elas faziam parte de comunidades. A disposição das casas, os espaços comunitários e as atividades agrícolas formavam um modo de vida completamente diferente daquele que seria posteriormente associado ao cowboy americano. Isso mostra por que é errado imaginar as grandes planícies como uma região habitada apenas por grupos nômades. Existiam povos altamente adaptados à agricultura, à construção permanente e à vida comunitária. E enquanto algumas comunidades indígenas construíam Earth Lodges, os colonos continuavam desenvolvendo suas próprias soluções. Nas áreas onde a madeira estava disponível, surgiam casas maiores e mais resistentes. E à medida que as ferrovias e as cidades avançavam, aparecia uma nova arquitetura.
A casa da fronteira começava a deixar de ser apenas um abrigo. Ela começava a se tornar um símbolo de prosperidade. E é aí que entramos nas casas de madeira, que hoje associamos às pequenas cidades do Velho Oeste. Casas de madeira, as cidades do Velho Oeste. À medida que as ferrovias avançavam pelas grandes planícies, cidades começaram a crescer ao redor das novas linhas de transporte. E a arquitetura mudou junto. A pequena cabana isolada deu lugar a casas de madeira construídas em comunidades cada vez maiores. Essas residências podiam ter vários cômodos, janelas de vidro, portas de madeira trabalhada, varandas e, dependendo da condição financeira da família, móveis e acabamentos muito mais elaborados. Mas é importante não imaginar que todas eram iguais. A casa de um trabalhador podia ser pequena e extremamente simples. A residência de um comerciante bem-sucedido podia ter vários quartos. E famílias mais ricas podiam construir casas seguindo estilos arquitetônicos populares na época, com detalhes decorativos, porões, sótãos e varandas. A diferença social começava a aparecer claramente na arquitetura. E nas cidades, a proximidade entre as construções também criava novos problemas. Incêndios podiam se espalhar rapidamente entre edifícios de madeira. Uma única chama podia destruir uma parte inteira de uma cidade. Por isso, algumas comunidades começaram a adotar medidas de prevenção e, conforme cresciam, edifícios comerciais mais importantes podiam utilizar tijolos ou outros materiais mais resistentes. Mas fora dos centros urbanos, muitas famílias ainda dependiam de construções simples. A realidade do Velho Oeste nunca foi uma única paisagem. Havia a cabana de toras nas regiões arborizadas, a sod house nas grandes planícies, onde a madeira era escassa, o tipi entre povos indígenas cuja vida exigia mobilidade, a earth lodge em comunidades indígenas agrícolas, e nas cidades em crescimento, casas de madeira cada vez mais elaboradas. Todas essas construções tinham algo em comum. Elas foram moldadas pelo ambiente, pelos recursos disponíveis, pela cultura e pela condição econômica de quem as construía. E talvez essa seja a melhor maneira de entender as casas do antigo Velho Oeste. Elas não foram feitas para parecer bonitas em um filme. Foram feitas para enfrentar vento, frio, calor, distância, escassez e trabalho. Algumas podiam ser desmontadas e transportadas. Outras eram construídas para permanecer no mesmo lugar durante gerações. Algumas eram feitas com troncos, outras com terra, outras com peles e madeira, e outras cresciam junto com as cidades. Quando olhamos hoje para essas construções antigas, podemos enxergar apenas paredes, telhados e portas. Mas para quem viveu ali, cada uma delas representava algo muito maior. Era proteção, era família, era comunidade. E, acima de tudo, era uma tentativa de transformar uma paisagem difícil em um lugar que pudesse ser chamado de lar. Esse era o verdadeiro Velho Oeste. Não apenas o oeste dos pistoleiros e dos cowboys, mas também o oeste das casas onde milhões de pessoas viveram, trabalharam, criaram seus filhos e construíram suas histórias.